É isso aí, mais um episódio do AceleraCast. Dessa vez eu tenho o prazer de receber Ricardo Pontes. Tudo bem, seu Ricardo? E aí, Pedro, tudo bem? Obrigado por falar aqui com a gente. Eu que tenho um respeito e um carinho especial pelo senhor. Opa, que coisa boa. Bom, vocês vão acompanhar um papo bem legal aqui com a gente e já sabe, se você não assistiu até o final, tá dando uma de marcha lenta, hein? Seu Ricardo, mercado automotivo para o senhor é meio que sua vida, né? Tem uma história bem longa aí, tá? Legal. Então, aí 30 e poucos anos de concessionária e muita história para contar, viu? Eu quero saber não do futuro. Geralmente a turma que fala de automotivo quer saber previsão, como é que vai ser e tal. Eu quero saber primeiro do passado. Tá. Como era que era vender carros há 20, 30 anos atrás? Pedro, assim, eu sempre costumo dizer que o nosso segmento automotivo, ele é um dos segmentos que tem menores transformações ao longo do tempo, tá certo? Porque ele tem um sentimento diferente, o sentimento do pegar, do sentir o cheiro, do andar. A experiência é muito diferente, tipo de você comprar uma TV. Porque a TV, assim, a tecnologia é uma só, né? O carro é a experiência. Sim. Então você quer andar, você quer fazer o test drive, você quer pegar o tecido do banco, quer mexer no som, quer a postura do banco. Então, assim, então não tem essa evolução tão significativa como em outros segmentos, tá certo? Então, assim, mas os produtos evoluíram muito, né? Assim, o consumidor, as equipes também se modernizaram, a forma de abordagem é outra, né? Mas a compra do carro, ela continua esse movimento tátil de visitar a concessionária, embora a pesquisa ela é muito anterior, que é o componente novo do momento, né? Do momento quando a gente fala dos últimos 5, 10 anos. Que o consumidor, quando ele vem para comprar o carro, ele já sabe muito mais, às vezes, do que a nossa equipe de vendas. O filho já pesquisou, o comprador já pesquisou, então, assim, já vem com aquela ideia formada e é o nosso papel, né, tentar ajudar nessa escolha. Tendo visto tantas evoluções, né, do mercado como um todo, o que o senhor acha que não funcionou, né, que foi tentado colocar e não funcionou de jeito algum? Olha, assim, o segmento automotivo ele tem muitas camadas, né? No segmento mais premium, eu vou falar aí de carros acima de 400 mil reais, aquela venda indo ao consumidor, a experiência, ela está mais enraizada. Tá. No segmento abaixo disso, ainda tem muito do que modernizar, né? O consumidor ainda vem muito na loja, o vendedor ainda espera muito. É um caminhar, né? E essa evolução ela acelerou mais nos últimos anos, tá certo? Mas ainda é muito prematura essa evolução, né, em relação a outros segmentos, mas assim, é uma constante. Agora, a apresentação do produto nas redes sociais, nas mídias eletrônicas, ela facilita muito a nossa vida do consumidor, né? Porque ela entrega toda a informação que se precisa, né, para uma tomada de decisão. Legal. O segmento automotivo ele investe muito em marketing, né, senhor Ricardo? O senhor já deve ter coordenado aí, sei lá, quantas campanhas, né? Todo mês é uma campanha diferente. Olhando para 20, 30 anos atrás, né, o que se fazia no marketing dentro das concessionárias e olhando atualmente, o que o senhor acredita que foi o maior aprendizado? Na verdade, isso mudou muito, né? Antigamente a gente queria fazer uma campanha de marketing, era cego, né? Nós vamos para a TV, porque tudo se resolve lá, é um tiro certeiro. Isso hoje não é mais uma verdade absoluta, né? Até porque os investimentos que se fazia há 10 anos atrás, com os volumes que se tinha há 10 anos atrás, eles nos permitiam ser muito mais arrojados. Os volumes diminuíram muito, o mercado está cada vez mais dividido, muitas marcas entrantes. Isso nos permite usar as ferramentas que o mercado nos dá hoje para ser mais assertivo com menos dinheiro, porque é o que é fato, né? Então o que a gente busca hoje é essa assertividade com o menor nível de investimento possível, tá certo? E aí tem vários canais que a gente usa, né? Mas assim, com o menor índice de investimento possível, com as ferramentas que o Google e etc e tal nos oferecem. Legal. Qual foi a primeira marca que o senhor começou, senhor Ricardo? Eu comecei a vender carro com Ford. Ford.
Peguei da Belina, o Corcel, tem uma história aí, viu? Certo. Finzinho do Landau. Quatro marchas. Quatro marchas, Legal. E quando o senhor vê assim, a evolução do veículo, o senhor sente que ele evoluiu junto com o mercado norte-americano ou é muito mais uma cópia do que acontece na Europa? Como é que o senhor vê isso? Não. Assim, a globalização ela é real, né? Tudo chega muito rápido aqui. Qualquer lugar do mundo que você vai, os carros são muito parecidos, né? Assim, vai muito do bolso de cada um, né? O poder aquisitivo do europeu, do americano é completamente diferente do nosso, né? Mas os carros hoje eles são muito similares ao que, assim, a tecnologia é muito difundida, né? O que você produz aqui é o mesmo carro que vai. Esses dias eu estava numa viagem, estava vendo lá a Renegade rodando, então, assim, é produzido aqui em Pernambuco, né? Todo lado do mundo, assim, é normal. Legal. Mas a tecnologia hoje está muito fácil, né? Assim, muito rápido, tudo chega muito rápido. Né? O grande desafio do Brasil, na verdade, são os carros elétricos, né? Porque a gente não tem a estrutura necessária e a gente está meio que dando umas pedaladas aqui. O segmento mais premium já andou mais rápido, mas os carros de entrada aí para rodar no elétrico estão sofrendo um pouquinho, né? Porque depende e demanda muito investimento de infraestrutura. Certo. Agora, o senhor me contou uma vez que o senhor não começou necessariamente no segmento automotivo sua vida profissional. Na verdade, assim, eu comecei no segmento automotivo, né? E aí, muito novo, né? Com menos de 18 anos, bem novinho mesmo, porque tinha uma história familiar aí que me colocou no segmento. Mas, assim, com um determinado tempo, eu resolvi mudar de ramo, tá certo? E fui para a indústria farmacêutica. Né? Tinha um sonho de andar com aquela pastinha, de visitar os médicos. Mas aí, num determinado momento, passado aí uns 6 meses que eu tinha mudado de ramo, eu me identifiquei assim, eu cheguei na sala do médico para fazer a apresentação de um produto. Mas eu percebi que eu falava 5 minutos do produto farmacêutico e 25 minutos sobre carro. Então tá errado, né? Então eu tô com um pé no segmento, mas com a cabeça em outro, né? Sem dúvida. Então, assim, realmente tomei a decisão de voltar para o segmento automotivo, porque era a minha praia. E, assim, realmente eu gosto muito. Depois de um tempo também, passado aí uns 15 anos, 20 anos, que a gente cansa um pouco desse segmento, que ele é muito acelerado, né? E é desgastante. Aí eu fui para o segmento de construção civil, também fiquei um tempo, com um ano, falei, não, isso não é minha praia. Voltei. Mas assim, é um segmento muito gostoso, tudo que a gente faz com prazer, né? Tem uma produtividade e uma produtividade melhor, né? E assim, eu gosto realmente do segmento automotivo, né? Com todos os desafios que cada ano se tornam maiores, né? Mas é muito prazeroso, é muito agradável o relacionamento seu com os clientes. Né? Se você está trabalhando com sonhos, né? Então, você trabalhar com sonho é muito interessante, né? Porque cada qual tem o seu sonho. E assim, é muito bacana. Eu gosto muito, né? Gestão de equipes, assim, a gente também tem uma história muito longa para contar sobre isso. Mas o essencial é você fazer o que gosta. Legal. O senhor gerenciou e dirige, né, algumas marcas diferentes ao longo dos anos. Eu quero saber de você qual foi a mais desafiadora, para eu engatar a próxima. Você está me colocando numa situação difícil, Pedro. Pode ser no âmbito geral. Cada marca tem o seu desafio, né? Assim, eu já fui Fiat, eu sou Fiat hoje, mas comecei minha vida com Ford, fui Volkswagen, a maior parte da minha vida Volkswagen, né? E depois virei Fiat e depois virei Renault, tá certo? E assim, todas com as suas particularidades, né? A que me impôs o maior desafio, talvez pelo momento que eu passei, né? Porque esse segmento automotivo entre 2014 e 2018, se tem dificuldade, se viveu tudo lá, tá certo? Nem a pandemia impôs tanta dificuldade como esse período, né, do negócio. Pós incentivos ali da gestão Lula? Porque ali você tinha volume, né? Você tinha volumes fortíssimos, muito maiores do que o que você tem hoje, mas não se ganhava dinheiro. Entendi. Entendeu? Assim, era aquela loucura, todo mundo produzindo, vendendo muito. 82 meses de financiamento. Exatamente. Uma concorrência brutal das grandes montadoras. Você acabava que não ganhava dinheiro, né? Mas aí o mercado é sábio, né? Veio a pandemia e nos ensinou a entender que não é só o volume que se faz sobreviver, né? O volume é importante, né? Mas a saúde financeira do negócio
é muito mais. Então encontrou-se o equilíbrio, né? Para o consumidor que teve condições mais favoráveis para adquirir o veículo e a gente como empresário para sobreviver, porque os volumes caíram 30%. Então, como é que você faz? Você tem uma estrutura, tem oficina, muita gente envolvida no processo, como é que você paga a conta? É verdade. Você tem que equalizar. Se você não tem volume, você tem que melhorar um pouquinho a sua rentabilidade. E foi que se conseguiu esse equilíbrio para se sobreviver. Né? Então ficou um pouco mais saudável, mais desafiador. E na Renault, assim, pela dependência do produto, né, que ela vive muito do Kwid, né? Assim, ela tem outros belíssimos produtos, mas o grande volume é o Kwid. Sim. E assim, quando você tem só um produto para trabalhar, diferentemente da Fiat, que tem uma gama inteira, fica mais difícil. Mas cada qual com suas particularidades, e cabe a nós resolver o problema, né? É verdade. O senhor tocou num assunto ali que é do elétrico, mas eu queria pegar um gancho com esse e amarrar na do elétrico, que é o seguinte, eu tenho uma sensação de que o volume das concessionárias baixando, né, desses anos para cá, necessariamente os espaços eles vão ter que se acomodar. Né? Como é que o senhor enxerga isso? O senhor percebe que o futuro das concessionárias serão concessionárias mais compactas, mais inteligentes? O que você está vendo com relação a isso? Isso é uma realidade, né? Assim, se você for olhar para mercados mais avançados, né? Você já vê isso muito claramente, lojas muito pequenas, porque o custo operacional de uma concessionária na aldeota, uma quadra toda, é muito caro, né? Para os volumes que se praticam hoje. E não tem a ver, esses volumes praticados hoje não tem a ver só a marca. As novidades, é os Ubers da vida, é aquele jovem que não quer mais comprar o carro, né? Não se enxerga mais precisando ter um carro, a posse, o investimento de um valor X para ter um carro. Ele vai usar o Uber, vai encontrar outra alternativa, vai usar a moto, vai usar o patinete, a bicicleta, sei lá. Mas assim, tudo isso vai roubando um pouco de volume da gente. Né? Então isso nos mostra cada vez mais que esses prédios gigantescos, um estacionamento gigantesco, com IPTUs caríssimos que nós temos aqui em algumas regiões da cidade, inviabilizam o negócio. Aí você já vê algumas concessionárias botando multimarcas em determinados pontos, porque é uma forma de sobreviver, não tem jeito. E o próximo passo, que isso na Europa já é muito comum, são as separações das oficinas, né? Porque é onde você tem mais utilização de espaço da concessionária, na oficina. Né? E você não necessariamente precisa ter uma oficina no coração da aldeota, por exemplo, para dar uma boa assistência. Né? Você pode ter numa rua transversal, que é 1/3 do preço do prédio, e prestar o mesmo serviço. Legal. Né? A pessoa que vem na Barão de Stuttgart, ele pode entrar numa quadra à direita, o custo do prédio vai ser 1/3. Então, assim, essa questão da separação dos prédios, de uma assistência técnica desvinculada do prédio da concessionária é uma realidade. E vai ter que chegar para poder viabilizar o negócio. O elétrico, ele não se fala em outra coisa nas montadoras, né? Eu acho que todo mundo tem um desafio aí de entregar 2 carros no showroom. Até 2024, se eu não me engano, né, seu cara? E a Fiat tem o seu carro, que por sinal eu experimentei recentemente, é um espetáculo, né? Se você não conhece, você precisa conhecer. Mas o carro elétrico, ele já deu errado em outros momentos aqui no Brasil. Né? O que o senhor está vendo que dessa vez ele vai funcionar? Não, o carro elétrico ele é uma realidade, né? Você já vê algumas montadoras já migrando 100% do seu brand para carro elétrico, não tem jeito. Né? No Brasil, que a gente está um pouco atrasado, aí voltando a conversa no começo da história, porque não tem muita infraestrutura, né? Tá certo? Mas não é uma coisa fácil, né? Se você vê os jornais de ontem e de hoje, você já vê que na Europa, que já tinha definido data para acabar com o carro que não fosse elétrico, a combustão, já prorrogou, porque ela mesma enxergou que não é um tiro na água, não tem jeito, né? E assim, na verdade, nem se tem a certeza se o elétrico é a solução, se o hidrogênio não é a solução, se outra alternativa de energia não será a novidade do futuro. Esse é que é o problema, né? Assim, então acho que ainda vai ter um tempinho ainda de carro a combustão, principalmente no Brasil, porque é um país de terceiro mundo, não tem esses recursos, e ainda é um carro relativamente caro no Brasil, né? Assim, quando o Brasil é muito imediatista, quando ele vai comprar o carro, ele só olha no preço do carro, né? Mas não olha o benefício. Se você for fazer a conta do benefício, né? Já tem carro hoje no Brasil que em 3 anos você tira investimento. Porque você tem que pensar, na tua casa, a tua geladeira quebrou quantas vezes nos últimos 10 anos? Quantas vezes você trocou? Você levou sua geladeira na oficina quantas vezes nos últimos 10 anos? Pouquíssimo, né? O carro elétrico é a mesma coisa. Você vai trocar pneu e só, o carro não quebra. Né? Porque não tem nada, é um equipamento eletrônico, assim.
Então, se você olhar a médio e longo prazo, o carro elétrico é super viável, já hoje. Mas, né, no Brasil se compra carro para trocar com 2, 3 anos. Se pensasse a médio e longo prazo, 5, 10 anos, você já trocaria hoje. Mas ainda é realmente assim, a questão do preço ainda é um paradigma a ser quebrado no Brasil. Né? Porque eu andei fazendo contas. Eu andei fazendo contas, né? Usando o Fiat 500, eu andei fazendo conta ali, vendo. Se você for realmente fazer conta, você vai acabar enxergando viabilidade, sim, né? A médio prazo. Né? A conta da montadora, ela é meio prática, né? Tá. A conta dela é que se você rodar 2.000 quilômetros mês, que numa grande cidade não é uma coisa absurda, certo. Em 3 anos você tira um investimento. Ou seja, dos 3 anos para frente é salto total. Sim. É só benefício. É a mesma lógica do painel de energia solar. Perfeito, perfeito. Então assim, mas assim, como eu estou falando, né, assim, as pessoas fazem a conta na hora, não, mas vamos comprar, assim, a conta deveria ser diferente. Não, em vez de eu ir para um carro X, eu vou com um X dividido por 3, mas eu vou buscar esse benefício ao longo do prazo. Não. Mas assim, é uma cultura, né? E cultura não se muda da noite para o dia. Assim, no caso dos 500 aqui, realmente o carro entrega assim, um conforto, um nível de barulho, assim, é perfeito o carro. Mas as pessoas às vezes nem topam fazer o test drive, que é o que vai mudar a cabeça de quem vier visitar um test drive, vier visitar o showroom da gente e andar num carro desse. Porque é um carro hoje que custa cerca de 200 mil reais. Sim. E a maioria da gama custa 150. Eu falei, mas 150, mais 50 mesmo é muito dinheiro. Mas bota na ponta do lápis o tanto que tu vai rodar, o que tu vai deixar de gastar com revisão, com manutenção. E anda no carro, que é o fundamental. E a experiência. A experiência é muito diferente. Fundamental. Você sai, depois que eu saí do 500 e voltei para o carro que eu uso de assinatura, parece que cai num abismo. Por mais que o carro que eu use seja zero, bom... A sensação é que você voltou 10 anos no tempo, verdade, né? É verdade. Não é verdade? É verdade. Porque a sensação de conforto do carro é fenomenal. Você não tem barulho, parece que o carro está desligado. É verdade. Aí você anda assim, e aí só tem na experiência. Aí assim, por mais que a gente fale, tem que experimentar. Porque o carro é diferente. Tem uma coisa que aconteceu nos últimos 4, 5 anos no segmento, que foi a retomada dos carros turbo. Né? Se usou turbo lá atrás, né? Algumas experiências, Volkswagen tinha carros turbos, né? E a experiência para o consumidor não foi tão interessante assim. Mas o mercado mudou completamente. E eu quero entender do senhor, por que esses carros voltaram com turbo e por que a bola da vez agora é carro turbo? Não, porque o turbo ele requer uma menor cilindragem, tá certo? Isso remete a um menor consumo. Então assim, hoje se desenvolveu, lógico que sim, no passado, por que deu-se tiros na água, né? Porque instalava simplesmente um motor turbo, na verdade um turbo no motor convencional, que não estava preparado para receber o turbo. Uma adaptação. E aí dava errado, né? Como aconteceu com muitas montadoras, a própria Volkswagen é um exemplo. Passado isso, começou-se as grandes marcas, não foi as Fiat da vida, as Volkswagen da vida e a GM da vida que desenvolveram esses motores. Foram as Land Rover da vida que começaram a enxergar que não era só ter cilindragem, motores 2.8, 3.5, que era o segredo era ter baixas cilindradas com muita potência. E hoje você vê que tem montadora que todos os carros são 100% turbinados e a cilindragem bem pequenininha. Botou 1.3, se você andar no Abarth da gente 1.3 turbo, dá medo de andar no carro. O carro é um absurdo. Né? Assim, um botãozinho ali. Ele entrega uma potência que você se assusta, né? Um carro pequeno como um Pulse desse, entregar 185, né, cavalos de força com 27 de potência, de torque, é assim um negócio louco só andando. Mas por quê? Porque desenvolver-se motores próprios, né, para rodar com turbo, não foi uma adaptação. Né? Então, aí, é uma evolução muito forte. Hoje é uma realidade, né? Você já vê GM, né? Assim, GM hoje já tem 60%, 70% do volume dela, ou mais, de carros turbinados, Fiat do mesmo jeito. Então, assim, não é que ninguém queira mais o carro aspirado. Mas, assim, lógico que a tendência é que todos sejam turbinados, porque você tem um torque bom, uma potência boa, com baixo consumo. Né? Mas é uma tendência. Mas, lógico que não dá para fazer com toda a gama, porque ainda é um motor que custa um pouco mais. Legal. Mas o volume, né, vai fazer com que isso vá barateando ao longo do tempo, a escala. Se você está gostando desse papo aqui com o seu Ricardo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Não vai dar uma de marcha lenta, que você vai ver outros grandes
papos como esse aqui com o senhor Ricardo. Senhor Ricardo, eu tenho uma pergunta para o senhor que é a seguinte. Pode ser a dúvida das pessoas que estão assistindo a gente, tá bom? Por isso que eu estou trazendo. O senhor é diretor há muitos anos e eu queria que o senhor explicasse o que um diretor de concessionária faz. As pessoas muitas das vezes veem a figura, né? Mas não sabem o que ele faz. Em primeiro lugar, eu quero falar que eu não sou filho, nem parente, nem o dono de marca. Não, mas na verdade a história é longa, né? Na verdade, eu comecei, você perguntou, eu já passei em todas as áreas da concessionária em função bem estratégica, bem básica mesmo. Certo? E é muito bom. Eu digo assim, você se tornar diretor sem ter vivido uma concessionária em várias áreas, eu digo assim que é uma experiência meio arriscada. Quando você já passou por muita coisa, tem uma história muito longa para contar, se torna tudo muito mais fácil, né? Porque você viveu uma história, você não contaram para você uma história, você viveu uma história. Então assim, hoje, lógico, fica muito mais fácil com a experiência que a gente já tem, o tempo de direção que a gente já tem. Mas sim, mas basicamente a função do diretor é coordenar os times, né? As gerências comerciais, a área de pós-venda, né? E fazer o elo da marca, né? Do fabricante com a concessionária. Essa interlocução, né? Ela é muito intensa, porque são muitas regras, muitas ações, né? E a gente acaba sendo um ponto focal da montadora para passar as ideias, né? Da marca para se aplicar na ponta, né? Seu Ricardo, eu sou um entusiasta de segmento automotivo, eu amo, tá? Me deu tudo que eu tenho até hoje e eu sempre estou em busca de jovens para entrar no segmento automotivo. O que o senhor falaria para o jovem sobre a profissão do segmento automotivo? Vale a pena, não vale? Vai fazer outra coisa na vida? Como é que é? O segmento de concessionária, ele, por ser um comércio, ele remunera um pouco acima do mercado, né? Mas ele requer também uma dedicação maior, um conhecimento técnico, uma experiência profissional que seja instigante. Ele não pode sentar aqui e achar que vai sentar na cadeira e o dinheiro vai cair no colo dele, não. É muito intenso o negócio da concessionária, porque a gente lida com experiências, com expectativas muito altas. Se você for para o salão de vendas, o cliente está chegando para realizar um sonho que ele preparou ali 4, 5 anos para viver naquele momento, ele não aceita e é óbvio, é direito que nada dê errado. Ali tem que ser uma experiência, né, de sucesso, de alegria, de realização de sonho, né? Da mesma forma no pós-venda, né? Ninguém vem na concessionária porque acordou de manhã e disse assim, rapaz, hoje eu estou com vontade de passar no pós-venda lá da Fiat. Não é assim. Você só vem para cá porque ou você está com problema, ou no mínimo você vai ter que deixar o carro para fazer uma revisão, no mínimo. Aí vai ficar uma manhã talvez sem carro, né? Assim, é sempre um momento assim de desconforto. E aí assim a gente tem que fazer todo o encantamento. Primeiro tem que ter a solução para o problema do cliente, ou pelo menos ser ágil na revisão. Então assim, é muito a vida da concessionária, ela é muito acelerada, né? Eu te falo, a gente remunera um pouco melhor que o mercado de comércio, né? Mas as cobranças, as exigências, porque você lida em todos os aspectos com sonho, é um pouco acima da média também. Mas é um grande segmento ainda, né? Lógico que os volumes de vagas diminuíram ao longo dos anos pelo fracionamento do mercado, mas ainda tem muitas oportunidades. Legal. Bom, estamos chegando ao fim desse papo. Gente, dá para trocar ideia aqui com o senhor Ricardo a tarde inteira, né? Que é bastante conhecimento, né, senhor Ricardo? Pedro, estamos aqui, né? Para ajudar e assim, fica à disposição, tá certo? Mas antes de o senhor se despedir, tem a pergunta-chave aqui que eu sempre vou fazendo aqui para os nossos convidados, que é a seguinte. Um carro que o senhor dirigiu ou ainda quer dirigir, inesquecível, se dirigiu, se não dirigir, um sonho de dirigir um carro ou até possuir um carro, e uma viagem inesquecível. Acho que a viagem inesquecível eu já realizei. Tá. Porque assim, eu visitei uma cidade na Oceania, no continente oceânico, né? E vivi uma experiência assim muito legal em Rotorua. Na Oceania, Uau. Muito legal. Então assim, acho que esse sonho assim, lógico que você tem que ter muito sonho, né? Mas ali eu acho que é um negócio que nunca imaginei e acabei ganhando uma premiação da Volkswagen na época e acabei tendo essa experiência, um lugar fantástico. E o carro que eu sempre sonhei, mas ainda não possuí, mas vou possuir,
É o Mini Cooper. Opa! Eu tenho o cachorro. O elétrico ou a combustão? Agora vai ser elétrico, né? Não tem mais a combustão, né? Mas o Mini Cooper é um sonho que ainda vou realizar, um esportivo legal. 2 ou 4 portas, Ricardo? 2 portas. 2 portas. A Carro família já ficou pequena, 2 portas vai dar mais esportividade. É legal, senhor Legal? Ricardo, que prazer, Pedro, tá? Conta comigo sempre. Um abraço. Obrigado Sucesso. e à disposição. É isso aí. Não perde o próximo episódio. Acelera Cash. Acelera.